Todo mundo sabe que tem formas mais fáceis e mais difíceis de conseguir clientes, né? E tem um conceito chamado de canal de vendas que pode fazer você economizar anos da tua vida simplesmente por você encontrar o canal correto para vender para o teu cliente, para encontrar esse teu cliente, né? E eu quero compartilhar um pouco do que eu sei sobre esse assunto aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo foi inspirado aqui no comentário do Samuel Leal, vídeo que eu publiquei aqui. Ele falou que está pendendo para trabalhar com automação e inteligência artificial e perguntou como que a gente tem feito aqui para prospectar cliente. Então esse vídeo não vai ser exatamente focado em inteligência artificial e automação, mas eu quero dar essa visão geral para você que vende qualquer coisa, você que presta algum serviço e precisa entender mais sobre o processo de vendas para ajudar algum cliente, para vender serviços para ele. Enfim, eu quero dar essa noção geral. Então, o que eu tento pensar quando eu vou pensar a melhor forma de encontrar os clientes? Eu tento pensar em três coisas. Quais são os produtos e serviços que o meu cliente consome? Quais os canais de comunicação que esse cliente utiliza? Se ele utiliza LinkedIn, se ele utiliza e-mail, se ele utiliza mais Instagram. Então, se eu vou falar de repente com o infoprodutor, eu vou lá para o Instagram, porque eu sei que ele utiliza lá mais. Se é alguém mais da área da tecnologia, provavelmente ela está mais no LinkedIn. Então, seria nesse sentido. E quais canais os meus concorrentes usam? Se eu já tenho concorrentes que já estão vendendo os produtos, concorrentes que já são consolidados, faz muito sentido eu estudar e ver como que ele está vendendo e tentar replicar a maneira que ele faz antes até de testar outros canais, tá? E eu acredito muito nesse conceito que se você tiver batendo cabeça num canal de vendas, você vai demorar muito para chegar num resultado do ponto A ao ponto B. Você vai ficar enrolando, vai ficar batendo cabeça porque tem canais, tipo, eu não vou vender... não vou tentar achar infoprodutor lá no LinkedIn, que provavelmente eles não estão lá. Então perceba que o esforço para eu conseguir clientes lá é muito maior, né, do que se eu tivesse acertado o canal de vendas. Então esse vídeo aqui é mais para a gente discutir essa questão dos canais de vendas. Algumas variáveis que eu tento pensar quando eu vou trabalhar, quando eu vou pensar em canal de venda, é a questão do valor do produto e serviço. Então, obviamente que se o produto mais caro, mais personalizado, eu vou ter contato mais pessoal com o cliente. Então, alguns canais vão fazer mais sentido do que outros, né? Enquanto se eu tenho, por exemplo, eu tenho de R$10, se eu ficar fazendo uma prospecção 1 a 1 no LinkedIn, vai funcionar? Não vai, porque é um produto muito barato, eu vou ter esforço muito grande para ter retorno muito pequeno. Então, esse é um fator importante para considerar. Outro ponto é o tipo do produto ou serviço, né? No sentido de eu saber se eu vou encontrar aquele cliente naquele canal. Como eu falei anteriormente, não faz sentido prospectar alguns clientes no LinkedIn. E também o que eu estou disposto a fazer, porque vai ter vezes que eu vou ter que, ligar, né? Um método de prospecção é ligar para o cliente, nem todo mundo está disposto a ligar, né? E eu acredito principalmente quando você está no começo, o importante é você encontrar um canal que você vai ter constância, porque é muito complicado você conseguir ter resultados no começo, né? A parte mais difícil de uma empresa é o começo, quando ela vai sair do zero para o ponto. Então a gente precisa estar com o método de prospecção ali que a gente tenha esteja confortável em trabalhar, tá? Também não faria sentido eu produzir conteúdo se você é muito travado, você tem vergonha de falar na frente das câmeras, então talvez não faça sentido para você começar com esse método, né? Nada impede que depois você comece a utilizar. E por que eu acho que é importante aprender sobre canais de vendas? Primeiro que você vai conseguir vender o teu produto ou serviço com muito mais assertividade. Você vai conseguir ajudar clientes. Então, se você trabalha com inteligência artificial, automação, quando você conversar com o cliente, você vai pensar, poxa, esse cliente aqui ele não está explorando lá o Google. Então, tá cheio de cliente do Google que eu consigo pesquisar pelo segmento, consigo coletar os dados de contato ali, jogar para uma planilha para fazer prospecção. Então, às vezes, você entender dos canais de comunicação vai te ajudar também a fazer uma entrega melhor para o teu cliente. E também ajudar pessoas próximas. Às vezes, alguém da tua família empreende e ela tá... não sabe qual que é a melhor forma de encontrar clientes, e quando você tem essa noção geral de canal de vendas, fica tudo mais fácil, você consegue ajudar essas pessoas, beleza? Então, vamos lá para as formas. Eu quero listar aqui, eu vou listar para vocês várias formas, vários canais de vendas que você pode utilizar, né? Então, a primeira forma é produção de conteúdo, né? Produzir conteúdo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Ponto negativo é que isso aqui pode demorar, nem todo mundo vai se sentir confortável em produzir conteúdo, eu entendo, para mim é uma dificuldade, eu estou começando a produzir conteúdo aqui agora, mas é uma dificuldade e eu estou disposto, né, a produzir conteúdo, mas nem todo mundo está. Então, no começo, se você vai ficar travado e não vai produzir, eu não recomendo necessariamente que você comece por aqui, tá? E ponto negativo que eu vejo desse método é que ele pode demorar para ter resultado, para você construir uma audiência, enfim, demora mais. Então, é isso. Uma vantagem é porque quando você produz conteúdo, a tendência é que o cliente venha até você. E quando o cliente vem até você,
a chance de converter é muito maior do que se você tivesse entrando em contato, mandando mensagem, mandando e-mail para todo mundo. O pessoal já desconfia, tipo assim, esse cara tá entrando em contato comigo aqui, tem alguma coisa estranha, né? Tipo, se ele fosse tão bom, talvez ele não entraria em contato, se ele tivesse tantos clientes, ele não... Enfim, o cliente pode desconfiar, né? Então a produção de conteúdo é muito bom nesse sentido. Esse aqui também eu gosto muito, parcerias estratégicas. Esse aqui, se você acerta a mão, você tem muito resultado, né? Imagina que você vende também, eu vou colocar em verde quais deles eu acredito que faz sentido para você vender, por exemplo, serviço de inteligência artificial e automação, tá? Que é o meu cenário aqui. Então, você que trabalha com isso talvez já tenha alguns insights. Então, parcerias estratégicas também é uma coisa que eu acredito muito. Imagina que você tem você vende inteligência artificial para empresas, serviços de automação, enfim, processo de vendas. E quem que tem o contato dessas empresas? Quem que poderia indicar você? Então, contabilidades. Por quê? Porque quem são os clientes da contabilidade? São empresas. Então, se você faz uma parceria com a contabilidade e ela começa a indicar o teu trabalho, você está conseguindo cliente basicamente sem ter nenhum investimento. Então, esse é o melhor do mundo, você construir parceiros estratégicos que indiquem o teu trabalho, né? E aí, o que é importante comentar nesse caso das parcerias estratégicas é que qual é a vantagem para o parceiro? A gente precisa mostrar para o parceiro que ele vai ter alguma vantagem em se tornar o meu parceiro estratégico, né? Então, eu trabalhei numa empresa onde eu fazia essa parte de estruturar essa parceria estratégica, né? Então, uma coisa que eu deixava bem claro para o parceiro é: você fechando parceria aqui com a gente, você vai conseguir entregar mais resultados para os seus clientes, você vai evitar com que o teu produto tenha churn, né, cancelamento, e também uma recompensa financeira. Então, dependendo do produto, faz sentido você pagar uma comissão para cada indicação que esse parceiro indicar, tá? Então, é isso que é legal você sempre pensar. Qual é a vantagem que o parceiro vai ter em fazer uma parceria comigo? E isso tem que estar muito escancarado quando você for abordar e conversar com ele. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu poderia fazer parcerias com contabilidades, com agências de marketing que também tem contato de clientes, com consultores empresariais. Toda essa galera poderia indicar o meu trabalho. Então, faria muito sentido, tá? Outro ponto é indicação. Isso aqui vai funcionar mais quando você já tem clientes, né? Obviamente. Ponto importante aqui, quando a gente trabalha o canal de indicação, é que você precisa criar um mecanismo para que os clientes queiram indicar você. Então, talvez você crie um programa de indicação, que se a pessoa indicar, ela vai ganhar X% de desconto no trabalho, ou ela vai ganhar adicional além do que ela contratou. Enfim, você precisa pensar em alguma forma de remunerar essa pessoa que está indicando o teu trabalho, né, esse teu cliente que está indicando. E também você precisa sempre lembrar esse cliente que tem o problema de indicação, tá? Eu não tenho esse número agora aqui, mas as empresas que forçam os clientes, que lembram os clientes a indicar, elas têm muito mais resultado. Às vezes o teu cliente não está indicando você porque ele simplesmente você não dá o incentivo para que ele faça essa indicação, você não lembra ele, né, de fazer essa indicação. Outro método é tráfego pago, também funciona. Vou deixar em amarelo aqui para o meu nicho, que por enquanto a gente não conseguiu acertar no tráfego pago nos testes que a gente fez. Então, se você não entende muito de tráfego, você não está com o funil bem desenhado, você não sabe o que está fazendo, eu deixo em alerta aqui, tá? Porque hoje em dia o custo por lead está cada vez mais caro, e se você não tiver uma campanha bem estruturada, a chance de você tomar prejuízo ali, claro que você vai começar devagarinho, vai testando, mas enfim, a chance de você não ter resultados é grande. Então eu não apostaria todas as minhas fichas no tráfego pago no início, tá? Eu confesso que até hoje eu não acertei, em outros negócios eu já acertei, mas aqui na prestação de serviço não consegui acertar, né? E eu vejo outras empresas, outras agências também que trabalham no mesmo formato que a gente, começando no tráfego pago, sempre tentam fazer uns movimentos nesse sentido, e depois elas acabam parando de fazer os anúncios, né? Muito provavelmente que elas não têm resultado, né? Quem está tendo resultado não vai parar. Então, deixo esse ponto de alerta. E também você não fica sabendo, né? Tem muita gente que faz anúncio em tráfego pago, não tem resultado e não conta para ninguém, acaba não falando, né? Muita gente fala quando vai começar a fazer tráfego pago, mas o pessoal não fala quando não tem resultado. Então, é tipo uma aposta. Você está fazendo uma aposta ali, né? Não tem nada a ver tráfego pago com aposta, mas enfim. Outro ponto é a prospecção. Esse aqui é muito legal também para quem vende produtos mais caros, porque aí o teu custo é de equipe. E se você está começando, o teu custo é zero, né? O teu tempo ali de trabalho. Muito relativo falar custo zero, porque você tem que mensurar a tua hora de trabalho, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam. Então, a prospecção você pode fazer por e-mail, ligação, LinkedIn, Instagram. E aqui sim é muito importante você entender aonde está o teu cliente. Então, às vezes o teu cliente vai estar lá no Google. Talvez você vender para restaurante, talvez para você encontrar o contato do teu cliente vai ser lá no Google. Você vai encontrar o contato dele
e vai chamar no WhatsApp, que nem tem WhatsApp, né? Mas enfim, você tem que entender aonde o teu cliente está e qual que é o canal que ele utiliza. Aqui, geralmente os canais que o cliente mais utiliza, né, que o restaurante, por exemplo, mais utiliza, vai ser provavelmente o WhatsApp. Por quê? Porque os clientes do restaurante entram em contato com o WhatsApp. O infoprodutor, por que o principal canal do infoprodutor para falar com ele é geralmente o Instagram? Porque o público dele está lá no Instagram. A maioria dos infoprodutores vende através do Instagram. Então, tenta entender aonde que está o público desse teu cliente, e aí provavelmente esse mesmo canal que o cliente utiliza, provavelmente é o mesmo canal que você deveria utilizar para prospectar ele, tá? Ponto bem importante, que eu já fiz muita prospecção, cadê? Você precisa educar o lead, geralmente, o processo de fechamento é mais complexo, tá? O processo de fechamento, ele acaba sendo mais complexo porque você está entrando em contato com o lead. Então, geralmente, ele tende a ter assim como eu falei do conteúdo, quando a gente produz conteúdo, a pessoa vem atrás. E quando a gente está indo atrás, o cliente não vê tanto valor no que a gente está oferecendo. Então, a gente tem todo o trabalho de educar, mostrar o que a gente faz. A curva de venda, o ciclo de venda acaba sendo mais longo, né? E aí, o legal é que você tem custo zero e tem resultados mais rápidos, né? Se você ficar prospectando, faz fluxo onde você aborda 50, 100 pessoas por dia, é impossível que você não comece a fechar clientes, é impossível, não tem como, porque alguém vai estar interessado, uma hora você vai encontrar alguém que já estava procurando pelo serviço, enfim, você vai conseguir vender, isso é fato, isso é legal do canal de prospecção, só que também tem que ter a disciplina de você estruturar todo o processo comercial para isso. E uma dica de prospecção que eu acho que faz toda a diferença é você, pensa assim, provavelmente você recebe também muitos e-mails de pessoas querendo vender alguma coisa para você, certo? Você recebe de vez em quando também mensagens no direct, no WhatsApp, enfim, alguma empresa, alguém vendendo alguma coisa. E quando que você responde essas pessoas? Eu geralmente respondo quando o contato ali ele é mais humanizado. Então, quando você for escrever essa mensagem, esse contato de prospecção, eu recomendo que você tente pensar se você responderia aquela mensagem. Tente escrever de uma forma que não pareça comercial. Evite palavras... deixa eu pensar aqui. Você vai ter muito resultados acima da média. Se você fala isso, o cliente, esse cara tá querendo me vender, tá muito comercial, né? Então, talvez se você chega pro cliente e fala assim, fulano, eu vi teu material, conheci teu site, já analisei o teu produto, eu tô com algumas ideias aqui pra gente aplicar. Eu vi que você trabalha com isso, isso e isso. Então você já personalizou um pouco mais a mensagem, a chance dela te responder é muito maior, tá? Próximo canal, feiras e eventos. Nunca me aventurei muito por esse canal, mas também é muito legal, porque aí você consegue encontrar um grupo de pessoas ali do teu segmento, do teu nicho. Se for produto mais caro, faz sentido, tá? Se for vender produto muito barato, talvez não faça sentido. Só se for uma feira de exposição, talvez. Enfim, esse aqui pode funcionar também para venda de automação e inteligência artificial. Outro canal legal é de marketplaces. Então, dependendo do produto que você vende, no nosso caso aqui é serviço, pode fazer sentido, se estiver no começo, né? Utilizar a plataforma como Upwork, Workana, o LX. É uma forma de você encontrar potenciais clientes, tá? Eu não acho que é das melhores formas. Também, geralmente, tem gente que quer pagar muito baratinho, porque ele acaba recebendo muitas ofertas ali também. Então, eu deixo em amarelo esse aqui e vou deixar esse aqui em amarelo também, que eu não acho o melhor dos canais para esse caso. Publicidade local, outdoors, placas, panfletagem, enfim. Isso aqui também não acredito que faz sentido aí para venda de serviço de inteligência artificial, automação. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu acho sempre importante, nunca fechar os olhos para isso. Vai que faz sentido. E se de repente faz sentido eu fazer uma panfletagem local para vender inteligência artificial, automação? Eu acho que não faz aqui, mas eu acho que dar a chance para dúvida é o que te faz diferenciar e ter resultado. Então eu sempre dou essa brecha para eu pensar, será que não faz sentido? Será que se tentar isso não vai funcionar? Então eu acho que essa é uma grande sacada aqui da parte de canais de vendas. Outro ponto aqui são presenciais, você fazer parceria também com uma loja física, alguma coisa nesse sentido. Deixar em amarelo também. Afiliados também pode fazer sentido, revendedores. Isso aqui está muito ligado também com o que eu falei aqui em cima, eu falei de parcerias estratégicas. Então, de certa forma, o teu afiliado, o teu revendedor, ele é parceiro estratégico e você tem que sempre lembrar ele de indicar o teu produto, você tem que dar incentivo, tem que fazer treinamentos. Então é uma forma de parceiro estratégico, só que aqui é mais pulverizado, né? Geralmente esse parceiro estratégico aqui ele vai ser mais B2C, vai ser uma pessoa e não uma empresa que vai te indicar, né? Aqui quando eu falo de parcerias estratégicas, eu tô falando mais de B2B. E aí um outro aqui também muito interessante são grupos onde os potenciais clientes eles se concentram. Então, às vezes faz sentido você encontrar um grupo no Facebook para ver que tenha, por exemplo, você vende para restaurante, você entra num grupo de
do Facebook, onde tem donos de restaurantes. E aí nesse grupo você posta conteúdo lá falando sobre inteligência artificial, automação, não só o grupo do Facebook, grupos do WhatsApp. Aqui você só tem que cuidar para não parecer muito chato, né? Porque tá cheio de gente fazendo spam em grupo, então talvez o caminho seja realmente produzir conteúdo aqui dentro desses grupos, tá? Entregar alguma isca digital, produzir conteúdo, entregar uma isca digital para essas pessoas, talvez uma consultoria, por exemplo, uma consultoria gratuita para você apresentar o teu produto, alguma coisa assim. Então esses são alguns canais, né, que eu listei aqui, canais de vendas. Eu vou produzir, a minha ideia é produzir aqui vídeos específicos sobre cada canal de vendas, entrando um pouco mais a fundo aqui em cada estratégia que pode ser aplicada em cada canal. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual canal de vendas você acredita que faria mais sentido aí eu fazer os próximos vídeos, tá? Qual canal você gostaria que eu falasse mais, beleza? Que eu detalhasse aqui. Fechou? Deixa o like aí, se inscreve e vamos nessa.